10 razões para atender ao chamado de Deus. Você está pronto para dizer, eis-me aqui? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Já parou para pensar por que Deus o chamou? Será que você está pronto para responder ao chamado divino e se dispor ao trabalho no reino? Muitas vezes o chamado de Deus não vem de maneira espetacular, mas em meio às nossas ocupações diárias, como aconteceu com Moisés diante da sarça ardente e com os discípulos pescadores chamados por Deus. A história da redenção é a história de homens e mulheres que responderam sim ao chamado de Deus. Mas por que tantas pessoas ignoram esse chamado? O que impede alguém de dizer, eis-me aqui? Vamos refletir sobre 10 razões que nos motivam a atender ao chamado de Deus e nos dispor para servi-lo com todo o nosso coração. A primeira razão é, o chamado de Deus é um privilégio incomparável. Deus não precisa de nós, mas Ele escolheu nos usar. Você já pensou na honra de ser cooperador do Senhor na obra da salvação? Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Olhe para os heróis da fé. Moisés tinha dificuldade no falar. Gideão se via como o menor de sua casa. Jeremias achava-se jovem demais. Mas todos foram usados poderosamente. O que Deus pode fazer através de você se você apenas disser sim? Muitas vezes subestimamos o privilégio de servir a Deus, pois enxergamos apenas os desafios e não a grandiosidade do chamado. Quando Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, ela poderia ter recusado ao chamado, temendo a opinião alheia ou as dificuldades que enfrentaria. No entanto, sua resposta foi, eis-me aqui. Deus está procurando corações dispostos a servi-lo independentemente das circunstâncias. Você se considera digno de tal privilégio? Se não, lembre-se de que é pela graça que somos chamados, não pelos nossos méritos. Segunda razão, Deus nos chama para a sua missão, não para a nossa. Muitas vezes queremos servir a Deus dentro dos nossos próprios termos. No entanto, o chamado dele sempre nos leva além da nossa zona de conforto. Abraão teve que deixar a sua terra, Moisés teve que enfrentar Faraó, Pedro teve que sair do barco. Qual será o seu passo de fé então? O chamado de Deus nunca está alinhado com os interesses da carne. Muitos querem servir a Deus de maneira conveniente sem precisar abrir mão de seus planos pessoais. No entanto, a missão de Deus requer obediência plena. Jesus chamou seus discípulos dizendo, vinde a mim, pois, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. Eles deixaram tudo para segui-lo. Quantos hoje estão dispostos a abandonar seus próprios projetos para abraçar a missão de Deus? Terceira razão. O chamado de Deus requer disposição imediata. Isaías respondeu prontamente, eis-me aqui. O chamado de Deus não é algo para o futuro distante, mas para o agora. O jovem Samuel, quando ouviu a voz de Deus, imediatamente respondeu, fala, Senhor, que o teu servo ouve. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Como está a sua escuta espiritual? Você tem estado atento ao chamado de Deus? Muitos esperam o momento perfeito para responder ao chamado, mas a verdade é que esse momento não existe. Sempre haverá desafios, dificuldades e incertezas. A disposição imediata revela confiança total em Deus. Quando Jesus chamou Mateus, ele se levantou e o seguiu na mesma hora. Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28. O que você está esperando para se levantar e dizer, eis-me aqui? Quarta razão, o chamado de Deus não depende da nossa capacidade. Muitos se sentem incapazes para servir, mas Deus ama usar os improváveis. Ele escolheu pescadores simples para transformar o mundo, um pastor de ovelhas para ser rei e um perseguidor da igreja para ser o maior missionário de todos os tempos. Se Deus chamou você, Ele mesmo irá capacitá-lo. Você confia que Ele fará isso? Se olharmos para nós mesmos, sempre encontraremos razões para duvidar de nossa capacidade. Mas Deus não está procurando os mais habilidosos, e sim os mais dispostos. Quando o apóstolo Paulo declarou, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele compreendia que sua força vinha de Deus, não de si mesmo. Quando você confia na capacitação divina, não há desafio grande demais para ser superado. Quinta razão,
O chamado de Deus traz transformação. Quando Isaías disse, eis-me aqui, Deus purificou seus lábios com uma brasa viva. Pedro deixou de ser inconstante e tornou-se um líder corajoso. Paulo foi de perseguidor a pregador. Ninguém permanece o mesmo ao atender ao chamado de Deus. Você está disposto a ser moldado por Ele? Muitos querem servir a Deus sem passar pelo processo de transformação. No entanto, responder ao chamado de Deus significa permitir que Ele nos refine, nos corrija e nos amadureça. Jonas tentou fugir do chamado, mas foi transformado após passar pelo ventre do grande peixe. O que Deus precisa mudar em você para que você esteja pronto para servi-lo? Sexta razão. O chamado de Deus é um caminho de fé. Atender ao chamado de Deus significa caminhar pela fé e não pelo que vemos. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde iria, apenas confiando na promessa de Deus. Você tem fé para obedecer antes mesmo de ver os resultados? Sétima razão. O chamado de Deus nos faz frutificar. Quando obedecemos ao chamado, começamos a dar frutos para o reino. Jesus disse, eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João capítulo 15, versículo 16. Você está produzindo frutos ou apenas existindo? Oitava razão. O chamado de Deus nos conecta ao corpo de Cristo. Ninguém cumpre o chamado sozinho. Deus nos chama para sermos parte de um corpo, trabalhando juntos para o avanço do reino. Você tem caminhado com irmãos na fé para cumprir o seu propósito? Nona razão. O chamado de Deus traz recompensas eternas. Servir a Deus não significa apenas sacrifício, mas também recompensas eternas. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mateus capítulo 25, versículo 21. Você está investindo na eternidade? E décima razão. O chamado de Deus nos dá a verdadeira plenitude. Nenhuma realização no mundo pode nos satisfazer como cumprir o propósito de Deus. Muitas pessoas vivem vazias porque não estão alinhadas com a vontade do Senhor. Você deseja uma vida plena? Responda então ao chamado de Deus. O chamado de Deus é claro e urgente. Como você responderá? Irá hesitar ou, como Isaías, responderá com disposição total? Deus está chamando você hoje. Levante-se e diga, eis-me aqui, e veja o que Deus fará através de sua vida. Que Deus te abençoe. Com base nessa palavra poderosa, Deus me leva a fazer neste momento 10 declarações proféticas para você que atende ao chamado do Senhor. Primeiro, Deus te unge para o cumprimento do chamado. Assim como Davi foi ungido por Samuel antes de se tornar rei, o Senhor derrama sobre ti uma unção especial para cumprir a missão que Ele confiou a você. Nenhuma oposição prevalecerá contra aquele que é escolhido e separado para a obra do reino. Segunda declaração profética: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Aqueles que atendem ao chamado de Deus enfrentam oposições, mas a promessa do Senhor se cumpre. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Isaías capítulo 54, versículo 17. Nenhuma investida do inimigo impedirá o seu avanço no reino de Deus. Terceira palavra profética: Deus abrirá caminhos onde não existem. Se você se sente sem direção, saiba que o Senhor fará um caminho onde parece não haver saída. Como abriu o Mar Vermelho para Israel, Ele abrirá portas sobrenaturais para a sua jornada no ministério. Quarta palavra profética: sua vida será frutífera e multiplicará bênçãos. Aqueles que obedecem ao chamado do Senhor se tornam canais de bênção. Seu ministério, sua família e seu trabalho serão marcados por crescimento e prosperidade, pois Deus é fiel para recompensar os seus servos. Quinta palavra profética: o Espírito Santo te capacitará diariamente. A sua força não virá de você mesmo, mas do Espírito Santo que habita em você. Assim como ele fortaleceu os apóstolos para pregarem com coragem, ele te dará ousadia e autoridade para cumprir a sua missão. Sexta palavra profética: Deus te suprirá em todas as áreas. Assim como o Senhor proveu maná para Israel no deserto, Ele suprirá todas as suas necessidades enquanto você caminha em obediência. Ele é Jeová Jirê, o seu provedor fiel. Sétima palavra profética: os céus estarão abertos sobre a sua vida.
Ao dizer eis-me aqui, você atrai o favor de Deus. As portas do céu se abrirão sobre você, trazendo provisão, direção e manifestação sobrenatural do Senhor. Oitava palavra profética: Deus te dará estratégias divinas para vencer batalhas. Nenhum desafio será maior do que o poder de Deus em você. Como ele deu estratégias a Josué para vencer Jericó, ele te dará direção para superar qualquer obstáculo. Nona palavra profética: seu testemunho transformará vidas, aleluia! A sua obediência será instrumento de salvação para muitos. Deus usará a sua história para impactar e edificar pessoas, levando a luz do evangelho aonde você for. E décima palavra profética: a glória da última casa será maior que a primeira. Glória a Deus! O que o Senhor tem preparado para a sua vida é muito maior do que você pode imaginar. O seu futuro será cheio de realizações no reino e a glória do Senhor se manifestará poderosamente em você. Então, neste momento, eu quero fazer uma oração de entrega e consagração ao Senhor. Ore comigo neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, diante da Tua presença, eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Pai, eu reconheço que sem Ti nada sou, mas em Ti eu posso todas as coisas. Entrego meu coração, minha alma e minha mente para cumprir o Teu chamado. Que meus passos sejam dirigidos pelo Teu Espírito e que a minha vida seja um canal de bênção para o Teu reino. Senhor, consagro a Ti tudo o que sou. Toma meus talentos, minhas habilidades, minha história e usa-os para a Tua glória. Se em algum momento eu hesitei em atender ao Teu chamado, hoje renovo meu compromisso contigo. Eis-me aqui, envia-me, molda-me, capacita-me, Senhor. Repreendo todo espírito de medo, dúvida e incapacidade. Declaro que estou debaixo de Tua direção e do Teu favor. Quebra toda barreira que tenta impedir o Teu agir em minha vida. Eu creio que Tu abrirás caminhos e me fortalecerás para cumprir o Teu querer. Senhor, guarda a minha casa, o meu lar, a minha família e tudo que está à minha volta. Que eu seja um referencial do Teu amor e que a minha vida seja usada para transformar outras vidas. Enche-me com Teu Espírito Santo e que nunca me falte a sede por mais de Ti. Obrigado, Pai, porque sei que começa hoje um novo tempo sobre a minha vida. Declaro que viverei o Teu melhor e que tudo o que faço será para a Tua glória. Em nome de Jesus te oro, te louvo e te agradeço, meu Pai de amor. Amém e amém.